Ouvintes da Rádio Claretiana FM, você que nos acompanha neste canal, estou aqui na sede da Associação Comercial Empresarial de Batatais, aqui na sala de reuniões, e hoje a gente vai falar sobre impactos da pandemia na geração de empregos com o gerente da ACE, Figueiredo. Figueiredo, obrigado por nos atender e trazer essas informações que fazem a diferença aí no dia a dia das pessoas. É sempre uma satisfação a gente poder levar ao conhecimento das pessoas aquilo que está passando em termos da economia em Batatais. As notícias não são boas, mas por outro lado a gente vê aí também uma grande expectativa dos empresários que o segundo semestre comece a melhorar. Você que está sempre estudando, O CAGED, os últimos anos, os últimos meses, vamos trazer os detalhes então sobre a geração de emprego, admissões, desligamentos e um saldo. Vamos começar com janeiro, Figueiredo, vamos lá, vamos trazer um índice aí de janeiro, esse ano. Esse ano, se a gente for acompanhar o resultado dos anos anteriores, foi em janeiro e fevereiro, foi um dos melhores anos que nós tivemos. Tanto é que o ano passado nós tivemos aí um saldo no mês de janeiro de 32 empregos. Esse ano nós já tivemos um saldo de 80. Então nós tivemos 510 admissões, 430 demissões com um saldo de 80. De 80, isso em janeiro já. Isso em janeiro. Então se você comparar com o ano passado, um saldo muito melhor, porque o ano passado chegou a 32. 32? 32, Aí a gente vai para fevereiro, Fevereiro, o ano passado, nós tivemos um saldo de 80 empregos. Só 80? E esse ano, 164. 164. Nós tivemos 578 admissões, 414 desligamentos, demissões, e a somatória nesses 2 meses aí, se a gente pegar nesse ano agora de 2020, nós tivemos 1.088, seria 510 mais 578, admissões, e tivemos aí 844 demissões. Com um saldo de 244. Positivo. Positivos. No mesmo período do ano passado, era 112. 112. Então, o que a gente via? O país começando a querer crescer, porque nós vimos aí com vários anos com uma crise, a economia com uma tendência de crescimento, daí ocorre a questão da pandemia já no mês de março, que começou a ter os efeitos exatamente no mês de março. Mas o mês de janeiro e fevereiro foi um dos melhores que nós tivemos nos últimos anos. Que interessante. Então, a pandemia, sem dúvida nenhuma, acabou prejudicando. No finalzinho de fevereiro nós começamos a ter as informações, notícias ruins, aí chega março que atrapalha tudo. Exatamente. Aí praticamente no dia 15 de março o governo do estado já faz um anúncio, no dia 22 de março o prefeito municipal decreta a questão dos estabelecimentos que realmente deveriam estar funcionando ou não, de acordo com a própria lei federal e a lei estadual. Com isso há o fechamento e o distanciamento, e isso começa a repercutir. Isso dá um reflexo muito grande no empresário, porque o empresário fica naquela instabilidade. Opa, eu não sei se é por 15 dias, se é por um mês, vou tentar segurar. Aí começou no mês de março surgir o problema já no mês de abril. Quer dizer, no mês de março instaurou aquele medo do empregador. Exatamente. Já começaram com medo. Quando fechou, no dia 22, que grande parte, principalmente o pessoal do comércio, daqueles serviços não essenciais, foi lá e deu férias para os funcionários. Então foi a primeira atitude que tiveram. Quem tinha férias, ou mesmo antecipou as férias, ou fez algum acordo de banco de horas, mas a maior parte concedeu férias. E daí, já no mês de março, onde a gente verifica que teve 430 admissões, 498 demissões e um saldo negativo, já negativo de 57. Então, e como foi isso o ano passado? O ano passado, no mês de março, nós tivemos 24 positivos. Se a gente for avaliar, como resultado, a somatória desses meses aqui, então, até março ainda estava muito bem, você via que pelo menos dava uma projeção de crescimento. Aqui que começou a dar a instabilidade, muito do pessoal ainda no período de férias, e alguns já prevendo uma situação diferente, vieram aqui e começaram já a demitir. Então, onde
As demissões em massa, se podemos dizer assim, né, começaram no mês de abril. Exatamente, né? Exatamente. Então você verifica, olha, nós vimos numa tendência de contratação de 510, 578, 430, caiu para 187. E já, enquanto isso, a demissão aumentou para 493. E nós tivemos esse saldo negativo de 306. Então, é um dos piores resultados, né? O ano passado, né, no mês de abril, nós tivemos aí 152 positivos. Né? Então, se a gente somar, né, esses resultados aqui, né, esse mês de abril realmente foi onde houve o maior número de demissão. Até pelo fato seguinte, o pessoal que estava aqui venceu as férias, viu aquela questão, nós ficamos um mês fechado, foi do dia 22 de março até o dia 22 de abril. Sim. Dia 23 de abril voltou a abrir o comércio em Batatais. Tá? Mas mesmo assim, nesse período, o pessoal com essa instabilidade, principalmente ligado ao comércio, decidiram demitir. Né? Reduziram reduzir custos, né? E tomar algumas outras ações, e onde deu esse resultado negativo. E maio? Maio também, né? Você vê nesse crescimento aí de 510, 578, 430, 186. Caiu mais um pouquinho. Caiu mais um pouquinho. Né? São todos reflexos, a instabilidade. E nesse ponto aqui, de abril e maio, o governo anunciou que tinha linha de financiamentos para que o pessoal pudesse fazer folha de pagamento. Mas o que ocorreu? Grande parte das empresas procura os bancos, né, porque você tinha que ter conta no banco. A folha de pagamento. Quer dizer, a velha burocracia. E com toda a documentação, né? De acordo com as estatísticas, foi de mais ou menos só em torno de 15% dos empresários conseguiu esse recurso junto aos agentes financeiros. E nesse período, o que começou a melhorar também, né, porque isso aqui poderia ter sido pior. Por quê? Aí surgiu, né, a medida provisória 936, no qual permite que as empresas pudessem fazer redução de jornada de trabalho e também de salário de 25%, 50% ou 70%, e como também a suspensão do contrato de trabalho, né, total. Então, a redução por até 90 dias e a suspensão por 60 dias. E aqui também a lei estabelece que durante o período de suspensão ou da redução, ele também tem que manter o funcionário por igual período. Grande parte do pessoal fez aqui em abril, então nós temos abril, maio e junho, muitos vencendo agora em julho, né, que fizeram por 90 dias, né, e também teve a questão da suspensão. E por igual período, né, se fez por 3 meses, por mais 3 ele tem que garantir o emprego do funcionário. Nós tivemos então 332 desligamentos em maio. Isso poderia ser muito grande se não tivesse essas medidas. Exatamente, né? Então aqui, inclusive na pesquisa que nós fizemos na associação com grande parte das empresas, né, elas optaram por fazer a redução de jornada de trabalho ou a suspensão, né, garantindo o emprego dos funcionários por esse período. A gente esperar que isso comece a melhorar, que a economia comece a rodar. E também um outro fato que ocorreu: as empresas, principalmente o comércio, foram obrigadas a tomar algumas outras ações de vendas, né? Então, onde começar a trabalhar com redes sociais, né, o delivery, né, o drive-thru, que ainda garantiu a sustentação dessa empresa. Isso ajudou? Ajudou. Tanto é que na pesquisa, né, a gente verifica que teve alguns segmentos que teve crescimento. Crescimento? Qual que foram as empresas que tiveram crescimento? Aquelas que já tinham pelo menos uma estrutura de redes sociais ou que faziam o delivery. Então essas já conseguiram sair um pouco já estavam preparadas, já estavam preparadas. Inclusive tem empresa em Batatais, né, que ela tem um marketplace próprio, né, e com isso ela começou a fazer uma venda direta, venda pela internet e assim por diante, que ajudou. As outras que não tinham essa estrutura, nem sabia como desenvolver, elas ficaram ainda patinando um determinado tempo, principalmente no mês de abril, né? Mas também já pegaram. Já pegaram. Então todos, tanto é que a gente, a hora que pega a pesquisa, que 80 e poucos % das empresas que não tinham esse serviço estão dizendo que, independentemente dessa crise da pandemia perdurar ou não, eles vão manter o serviço. Vão manter o serviço. Então, por quê? Porque viu que há uma outra forma de comercialização.
Então, tudo isso são aspectos que a gente começa a avaliar, né? E depois, na hora que a gente chega no resultado desses 5 meses aqui, Rodrigo, né? Então nós tivemos 1.860 admissões, 2.167 e 307 demissões no total nos 5 meses. 5 meses, né? Mas aí vem um outro ponto que você estava levantando, a quantidade, né? De demissões que nós tivemos no período da pandemia, que foi março, abril e maio, né? Isso é um aspecto importante também para aqui no gráfico, para a gente poder discutir. Março, abril e maio, nós tivemos sim, 500. Aí que preocupa. Isso preocupa. Isso preocupa. Por quê? Olha, o pior período que nós tivemos na história de Batatais, né, não foi só Batatais do Brasil, foi no ano 2015. Né? O ano 2015, para você ter uma ideia, Batatais chegou a ter 1.217 empregos fechados. Em 2015? 2015, porque foi a crise que começou em 2014, né, no segundo semestre de 2014, então 2014 nós fechamos com 6 postos de trabalho negativos, então tranquilo, mas 2015 fechou com 1.217 e 2016 com 443 negativos. Então, se você somar 2014, 15 e 16, foi 1.666 empregos que foram fechados nesses 3 anos. Daí, quando surgiu em 2017, já aumentou 248, ou seja, nós já tivemos uma recuperação. 2018 fechou negativo novamente com 42 e 2019 fechou positivo com 275. Batatais, né, ela tem mais ou menos em torno de 15.500 pessoas com carteira assinada. Sim, tá? Formal, emprego formal, tá? Então, com essa redução, nós voltamos na faixa de 15 mil. 15 mil. 15 mil pessoas. Voltou lá em 2015? Está mais ou menos na mesma escala de 2015. Só que até 2014, se a gente avaliava, sempre a média de crescimento anual até 2013, desculpa, era uma média de 480 empregos por ano que eram criados. Então você avalia o seguinte, olha, eu tenho uma criação de 480 que eu deixo de ter. 14, 15 e 16. Infelizmente. Tá? Então, só aí, né, vamos colocar que seja uma média de 400. É 1.200 pessoas que não foram inseridas no mercado de trabalho. Tá? Com mais as 1.666 que perdeu, né? Então, você tem aí mais de 3.000 pessoas que deixaram de ter emprego. E, além disso, os novos entrantes, né? Que são esse pessoal que estão completando 18 anos, que está formando, que está entrando no mercado de trabalho. Que precisam, né? Então a gente viu, né, esse início de ano, a tendência, né, e as expectativas, né, não só aqui em Batatais, como a nível da Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio, que a gente tivesse um melhor resultado. Né? E infelizmente, né, a partir de março ocorreu. E estávamos tendo isso aí até o mês de março, né, com um resultado aí de 244 positivo. Não vamos ser pessimistas, mas continua essa queda de empregos nos próximos meses? Eu acredito que a tendência é diminuir. Diminuir a queda de emprego. Saldo negativo. Mas, né, um outro aspecto interessante também, nessa pesquisa que nós fizemos aí com as empresas em Batatais, cerca mais ou menos de 13,5% das empresas, elas têm intenção de contratar. O que a gente tem visto aqui? Porque tem muitas das empresas, associadas ou não, procura a associação comercial para verificar currículos ou para que a gente possa estar divulgando essas vagas. Quais os segmentos que nós estamos vendo? Na indústria. Então, a indústria, até um fato é que nós temos uma característica um pouco diferente de algumas outras cidades. Como nós temos grande parte de indústrias que são ligadas ao agronegócio e produzem num determinado período, que nós temos algumas empresas que produzem parte dos seus equipamentos no primeiro período, no primeiro semestre, e outra parte no segundo semestre. Então, a tendência, né, é de que essas pessoas que têm uma mão de obra qualificada, elas possam ser inseridas novamente no mercado de trabalho agora.
Então, nós já temos algumas empresas que têm procurado a associação comercial na contratação dessas pessoas, torneiros, soldadores. A gente acompanha até uma movimentação de ofertas de emprego nas redes sociais, né? Exatamente, né? Então, nós temos divulgado isso, mas também, por outro lado, o que a gente tem visto, né? No caso, esses dias nós divulgamos uma determinada vaga. Só nesse tinha mais de 200 candidatos para essa vaga. Então as pessoas, é muito concorrido, né? É muito concorrido. Então a pessoa tem que estar muito bem preparada. E tem algumas pessoas que têm dificuldade até na hora de elaborar o currículo. Né? Daí, se vem um currículo mal elaborado, né, o pessoal que faz seleção já deixa do lado. Então a gente chama a atenção das pessoas também na elaboração do currículo, tá? E, inclusive a gente se dispõe para poder ajudar, que é aquele famoso chá, né? O conhecimento, chá, né? Aproveitando a sua deixa, né? Mesmo em pandemia, estudar, exatamente, se atualizar, né, Figueiredo? Olha, o que está sendo oferecido nesse período de curso gratuito, de live, de vários treinamentos, videoconferências, né? Então tudo isso, a pessoa tem um tempinho, vai estudar, vai adquirir novo conhecimento. Aproveita esse tempo, né? Exatamente, né? Então, por quê? Para ele poder se inserir novamente no mercado de trabalho. Tá, agora a pergunta é a seguinte: quais os setores que mais sofreram durante esses meses aí? Se a gente pegar, né, o que mais sofreu na realidade foi o segmento da indústria. Da indústria, né? A gente tinha uma expectativa que o segmento comércio teria uma grande perda, mas daí a hora que você começa a avaliar, a indústria, ela é a base. Se o serviço e o comércio não vai bem, ele acaba afetando a indústria. E a indústria, pelo fato, né, de ter mão de obra especializada e uma grande produtividade desses itens, o que ela, uma das principais iniciativas que ela faz numa hora que dá uma retração? Ela corta custo. E qual que é o primeiro custo que corta? Pessoal, porque ela precisa reduzir a sua capacidade de fabrico. Ela não vai precisar produzir, ela já começa a identificar. Porque os equipamentos, não tem como ela cortar equipamento, né? Ela pode cortar um investimento, mas não vai tirar equipamento, ela vai parar algum equipamento e isso vai fazer com que não há necessidade daquele número de pessoas e ela faz uma das primeiras coisas que ela faz é cortar pessoas. Então, nos 5 meses, nós tivemos um resultado negativo de 144 pessoas que perderam o emprego na área da indústria. Tá. Já no comércio, que foi o segundo, com 94 negativo. 94 negativo. E onde ocorreu a maior parte disso aí? Foi no mês de abril, deu 91 negativo. Né? Exatamente aqui. Exatamente. Nós tivemos um negativo em 306. Então foi o comércio aqui, ele foi obrigado, antes de fazer os acordos, sim, ele demitiu. Tá? Então o comércio demitiu mais aqui em abril. Daí ele fez o acordo aqui. Tá. Ele fez demissão, depois fez acordo com o restante do que ficou. Aí depois vem os serviços, né? O setor de serviços, que teve também negativo com 60, né? E depois a construção civil com menos 18. Então, se você pegar, e o único que teve um resultado positivo foi a agropecuária. Né? E a agropecuária, inclusive, se a gente avaliar dados do PIB, né? Da projeção do PIB desse ano, que todos os segmentos, né, diz que vai ser negativo, a agropecuária é a única que vai ser positiva. E tanto é a que está empregando. Batatais na nossa região, né, nem tanto, apesar que nós temos aqui empresas que têm mais de 2.000 funcionários ligados à agropecuária, tipo de usina e assim por diante. Mas se você pegar centro-oeste, né, do país, onde há a maior concentração de contratações, se reflete também em Batatais nesse momento. Então aqui em Batatais também, porque nós temos indústrias aqui que são ligadas à agropecuária, ao agronegócio, né? E no segundo semestre a gente espera que tenha um melhor resultado na contratação dessas pessoas, mas as pessoas têm que estar qualificadas para poder estar ocupando essas vagas que foram deixadas. Guilherme, nós perdemos então aqui nos meses de março, abril e maio 551 postos de trabalho, né? Se acontecer algo especial aí como a vacina nos próximos meses, para dezembro, você acha que Batatais consegue absorver novamente esses postos de trabalho com admissões? O que você acha? Aí depende muito, né? Olha, é o seguinte, porque
A gente não vai depender só da economia local, tá? A economia local, ela movimenta muito o comércio e serviço, né? A indústria não, né? Porque a indústria, grande parte dos itens que são produzidos aqui são mandados para outros pontos do Brasil. Como nós temos uma base no agronegócio, das indústrias de batatais, a maior parte ligada ao agronegócio, né? Ou mesmo a indústria de produção, tipo que nem a parte inox, que faz a parte de alimentação, né? De equipamentos para alimentação, e a alimentação é um dos itens que mais cresceu, tanto é que quando todo mundo retraiu, eles cresceram em torno de 20 e poucos por cento, 25%. Alimentação. No mercado, houve um crescimento em torno de 25%. Nas vendas? Nas vendas, né? Só que, por outro lado, não significa que teve lucro, porque também os produtos aumentou o valor. Tanto é que você vai no supermercado, né, você vê que houve em torno mais ou menos de 10% de aumento de uma maneira geral nos produtos de alimentação. Que é a questão da demanda e oferta. Aumentou o preço, mas a margem de lucro... A margem de lucro também, né? E tanto se manteve ou caiu, exatamente. Né? Mas houve um crescimento. Né? Tanto é que você vai no supermercado, essas coisas, porque o pessoal está preocupando primeiro agora nesse momento com a questão da alimentação, né? E deixando os outros, né? As outras linhas como vestuário, calçados e assim por diante. Então foi um dos setores que mais cresceu. E como em Batatais nós temos indústrias ligadas principalmente de inox que fazem produtos para alimentação, né? Também a gente verifica numa tendência de crescimento. Então a nossa expectativa é que realmente o segundo semestre a gente tem um crescimento dessa economia para poder gerar emprego, né, e colocar essas pessoas no mercado de trabalho novamente. Mas olhando na indústria. Olhando na indústria. Porque o comércio, tanto é que o comércio, a hora que a gente verifica, o comércio, ele tem um detalhe, né? Que muitas pessoas que se enganam com isso aí acham assim, ó, baixou um decreto, terminou a pandemia, volta tudo normal. Não, é um novo normal. Né? Até essa palavra é muito utilizada. Um novo normal. Onde essas empresas que não se adaptaram de atender o cliente, mandar na casa dele, está oferecendo serviço, está inovando, está mostrando alguma coisa diferente, e esse tem uma tendência, inclusive, de poder ter perdas. Okay. Agora, aquele que realmente se preocupou com isso, né, ele vai sobressair. Então, o comércio, a volta dele, a elasticidade dele, né, é menor do que de outros setores. Apesar de que na pesquisa, a gente verifica que tem alguns segmentos de negócio que vai demorar para recuperar de 8 meses, 10 meses ou até um ano. Essa é a perspectiva. Exatamente. E nós tivemos uma injeção de dinheiro aí com o auxílio emergencial também, que está ajudando o comércio de certa forma, Figueiredo? Sim, porque aqui, né, ó, tem alguns aspectos. O que caiu aqui? Quem foi demitido ainda tem seguro-desemprego. Por 5 meses. Ele tem renda. Tem um pouco de renda. Um pouco de renda. Né? E também esse auxílio emergencial, né? Que agora está no caso de prorrogar ainda por mais 2 meses. Parece que já aconteceu a prorrogação. Então, isso ainda acaba, né? Então nós vamos ter aqui o mês de... vai ter o resultado de junho, que já ocorreu, né? Julho, agosto, né? Que nós vamos ter esses resultados ainda. Só que a nossa preocupação é depois, né? E por isso que a economia precisa começar a engrenar, né? Para poder voltar a ter essa geração de emprego, a economia voltar. O segmento comércio, ele é um dos primeiros a contratar. Tá. Ele nós teremos também novembro, dezembro, Natal, as pessoas, se tudo ocorrer bem, nós estaremos já fora da pandemia, as pessoas vão começar a consumir, até a questão emocional, né, de consumir, de ficar alegre, e de ajudar também nesse aspecto. Necessidade. Uma própria necessidade, porque as pessoas ficam um tempo sem comprar, principalmente roupa, calçado e tal, mas vai voltar esse mercado, né? Vai voltar esse mercado. Daí o comércio começa a rodar. Por outro lado, a indústria, né? Em Batatais nós temos várias empresas de confecção também, né? Que é uma das que mais estão sofrendo no momento. Mas, tanto é que fizeram alguma coleção e não conseguiram vender, né? Ou está lá o estoque do tecido e não serve agora para outra estação. Você acredita? E o ano que vem pode mudar. Você acredita nesse boom de compras após isso tudo acabar? Eu não acredito num boom de compra, mas eu acredito que, porque até o fato que as pessoas começaram a reavaliar o seu estilo de vida, aquilo que realmente é necessário,
e ainda vai passar por um período de avaliação, né, naquilo que realmente é necessário ou não. Então mudou essa cultura, as pessoas vão atrás do essencial. Exatamente. Comprar o essencial. No início agora vai ser isso, tá? Para que depois a economia comece a voltar com os novos produtos, com as novas estações que são oferecidas aí principalmente loja, calçados e assim por diante, né? E a necessidade do ser humano de ir para uma festa, né, para poder estar com os amigos, isso vai fazer com que ele volte a comprar uma roupa, um calçado diferente e tal, porque é uma necessidade humana, né? O convívio é uma necessidade humana e a gente espera que tenha um crescimento. Esse crescimento, na minha opinião, não ocorre agora ainda em agosto. Não, né? Não ocorre em agosto. Ele começa, se a gente vamos avaliar essa onda, né, que veio a pandemia. Então nós estamos ali praticamente no pico, principalmente agora no interior, né? A tendência é depois começar a crescer. E aí vai um alerta para todas as pessoas. Gente, não relaxe. Não relaxe. Se relaxar, vem uma segunda onda, né? Então as pessoas atrapalha as perspectivas. Exatamente, né? Atrapalha as perspectivas e a gente vai acabar sofrendo com isso tudo, porque a questão do distanciamento, do fechamento de empresas que não são consideradas essenciais, apesar que a gente discorda de um punhado de coisa, sim, mas não é essa a questão que nós estamos avaliando agora. Isso tudo afeta a economia, afeta o emprego, né? E isso vai dando um resultado negativo e quem que vai sofrer com isso? É lá dentro da sua casa, é as pessoas. E só finalizar esse tema e ressaltar a importância do batataense adquirir os produtos aqui em Batatais, comprar aqui, né? Evitar esses sites grandes, né? Pensar, vamos ajudar a cidade, vamos fomentar, vamos melhorar a economia, e isso ajuda. E o batataense tem ajudado, Figueiredo? Olha, você tocou num ponto muito importante, tá? Que a gente chama realmente a atenção das pessoas. Gente, vamos prestigiar primeiro o que é nosso. Que é nosso. Tá, eu tenho algumas pessoas, mas é um pouco mais caro. Não, mas espera aí um pouquinho. Liga pro cara, manda uma mensagem para ele, olha, eu tenho tal preço. Tem flexibilidade, né? Gente, aqui o pessoal conhece todo mundo, né? Vamos, eu tenho certeza que o empresário ele vai falar, eu posso vender por isso também, e vai fazer negócio. Outra coisa, se eu tenho dois produtos iguais ou similares ali, para que eu vou comprar de uma outra empresa fora se eu tenho um preço igual de um produto com a mesma qualidade ou até melhor? Indiretamente pode estar ajudando a manter o emprego de um amigo, de um parente, né? Exatamente. Então a gente fala, né, tem aquele slogan da CE, né? Aqui eu moro, aqui eu compro. Vamos prestigiar o comércio barato. Outro detalhe, vamos prestigiar os comércios dos bairros, o pequeno. Aquela padaria, aquele mercadinho. Exatamente, porque até um aspecto que nós estávamos avaliando nessa pesquisa, 68% das empresas que nós pesquisamos, que deram resposta a essa pesquisa, elas têm de 1 a 5 funcionários. E é o pequeno. Né? É aquele que realmente gera uma grande quantidade de emprego. Então você pega lá, vamos pôr 60 empresas. Né? Vamos pôr 70, né? Que é 68, 70 empresas. Com 5 empresas cada um, né? 5 vezes 7 350 empregos aí que estão sendo gerados ali, e a gente precisa ajudar esse pessoal a manter esses empregos, né? Então, sabemos que tem alguns segmentos que vai ter uma maior dificuldade, né? Mas a gente tem que apoiar essas empresas. Então, a associação tem feito um trabalho nesse sentido, né? Nós já temos como regra de comprar dos nossos associados, das empresas de Batatais, e também acho que toda a população tem que fazer isso aí, né? Vamos prestigiar o nosso comércio primeiro, porque aqui tem um punhado de gente, como você disse, que tem um parente ou tem um amigo que está lá empregado e depende disso, né? Então é muito importante. Figueiredo, então, trazendo, obrigado, informações aí que fazem a diferença no dia a dia das pessoas, trazendo um geral sobre o emprego em Batatais em relação a esse momento difícil que a gente está passando, que é a pandemia, né? A gente que tem que agradecer, né? E a gente espera que a gente tenha um melhor resultado, né? Os dados apontam um lado negativo, mas por outro lado a gente verifica no contato com os empresários da sua necessidade de crescimento e da sua vontade de crescimento. Tá? E a gente espera que o segundo semestre seja melhor, gere empregos e com isso traga uma maior estabilidade a toda a população. Muito obrigado, Figueiredo. Agradeço a vocês.